Este filme de Hollywood copiou a estética fascista quadro a quadro. E você nem percebeu. Tropas Estelares enganou uma geração inteira para torcer pelos vilões. Isso foi completamente intencional. O diretor Paul Verhoeven cresceu sob ocupação nazista na Holanda. Ele sabia exatamente o que significava cada uniforme, cada bandeira, cada discurso desse filme. Essa é a história de como Tropas Estelares dissecou a estética do fascismo. Fascismo é uma dessas palavras que, de tanto serem repetidas, perderam um pouco de significado. Por sorte, Tropas Estelares dá literalmente uma aula logo numa das primeiras cenas do filme. Look, when you vote, you are exercising political authority. You're using force. And force, my friends, is violence. The supreme authority from which all other authority is derived. O fascismo não é um movimento homogêneo. O que surgiu na Itália não é o mesmo que depois se desenvolveu na Alemanha, no Japão, ou mesmo no universo ficcional de Tropas Estelares. Mas existem alguns pontos que conectam essas ideologias, e um deles é a deificação da violência. Ou, nas palavras do artista italiano Tommaso Marinetti, que em seu Manifesto do Futurismo ajudou a criar a estética do fascismo italiano, nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre. Segundo o produtor Ed Neumeier, que trabalhou com Verhoeven, o cineasta holandês queria dirigir um filme que falasse sobre os adolescentes da Alemanha na década de 30. Jovens que se alistaram no partido nazista porque era mais fácil, porque era mais jovem mesmo. Basicamente esse motivo que leva Johnny Rico, a personagem principal, interpretada por Casper Van Dien, a entrar para as Tropas Estelares. And I'm gonna do it, Carmen. I'm gonna go for federal service. That's great. Oh well. Uma paixonite adolescente. A participação dos jovens nessa estrutura construída para a violência não é realmente discutida neste universo ficcional. Ela apenas é. O tal do serviço garante a cidadania. Service guarantees citizenship. Service guarantees citizenship. Service guarantees citizenship. Uma peça de um arcabouço que desumaniza e transforma pessoas em objetos, em máquinas, em robôs. A guerra é bela porque inaugura a sonhada metalização do corpo humano. No estado de guerra perpétua, a guerra é bela. Um dos objetivos primordiais da propaganda fascista é a desumanização. Tanto na transformação do inimigo em um ser abjeto, quanto no indivíduo em um objeto. O fascismo é, afinal, uma ideologia que se opõe ao individualismo burguês, em prol de um sacrifício coletivo. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Depois de se alistar, Rico é recrutado pela Infantaria Móvel, a coluna vertebral do Exército Federal. Apesar dos percalços, o treinamento de Rico é mostrado como divertido, quase uma colônia de férias. Um lugar onde a camaradagem e a irmandade são construídos. Não é à toa que é neste momento que acontece a famosa cena do chuveiro, que parece bastante progressista, por misturar homens e mulheres, mas na verdade mostra o início de uma despersonificação. Engrenagens não têm gênero ou sexualidade. A cena também mostra a mitificação do corpo. Repare bem, não existem pessoas feias em Tropas Estelares. A glorificação da beleza, e de uma beleza bastante específica, além da juventude e da força física como instrumento de uma grande causa, são centrais para a ideologia fascista. O feio, o degenerado, os corpos que não têm serventia, foram ativamente perseguidos
e destruídos pelo fascismo. Rico é quase uma caricatura do ideal ariano. E talvez por isso, nosso Übermann se dá bem nesse ambiente de caserna e vai subindo de posição na hierarquia da infantaria móvel. Mas acaba cometendo um erro fatal. Depois de ser açoitado, Rico decide largar o exército e voltar para Buenos Aires. Mas acaba demovido da ideia por um ataque contra a sua cidade natal. E aqui precisamos falar um pouco sobre verossimilhança e metalinguagem. As propagandas que pontuam a narrativa de Tropas Estelares parecem absurdas, mas funcionam perfeitamente dentro do universo exagerado do filme. E é exatamente isso que as torna perigosas. Elas são mentiras verossímeis. E por terem verossimilhança, são um comentário metalinguístico sobre a propaganda. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Tudo que é mostrado nas telas de Tropas Estelares deve ser questionado. E se as notícias da Federação não são confiáveis, é possível que no final nós sejamos os vilões? Lebensraum, ou, em português, espaço vital. A busca por um lugar quase mitológico, onde prosperar e frutificar. Essa foi a palavra que definiu a marcha alemã para o leste, para a Polônia e para a União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial. E foi assim também na Itália de Mussolini, na tentativa de reconstrução de uma grande Roma. E no Japão, com a sua esfera da coprosperidade da grande Ásia Oriental. O imperialismo e o neocolonialismo são parte essencial do ideário fascista. Não apenas porque a dominação é uma demonstração de força, e o fascismo valoriza a força sobre qualquer outra coisa, mas porque a perpétua marcha, a guerra infindável, total, por novas terras e recursos, são parte do maquinário da estrutura que mantinha a ideologia em pé. Mas afinal, por que a guerra no universo de Tropas Estelares? Esse gênero de ficção científica, o da invasão alienígena, floresceu nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Quase sempre, mostrando os invasores como criaturas terríveis. E não raro, fazendo uma comparação desses com insetos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas o Tropas Estelares de Verhoeven subverte essa lógica, colocando os humanos como os invasores e equiparando a estrutura social fascista com a de uma colônia de insetos. O sacrifício do indivíduo pelo bem comum, a hierarquização da sociedade, daqueles que decidem e dos que são meros instrumentos, não é exatamente o comportamento de um formigueiro? Você nunca percebeu essas nuances em Tropas Estelares. E está tudo bem. Ao escolher Casper Van Dien e Dina Meyer, atores da série adolescente barrados no baile, e ao fazer do inimigo um inseto grotesco, incompreensível e, francamente, inumano, Verhoeven usou as táticas clássicas da propaganda, que enganaram e ainda enganam milhões de pessoas. Tropas Estelares é, em si, uma obra metalinguística, que fala sobre o poder do cinema e da propaganda. Você quer saber mais? Este vídeo é o primeiro de uma série sobre fascismo no cinema. Na próxima semana, vou falar sobre um filme que você provavelmente não conhece. Um anime chamado O Crepúsculo das Baratas. Então se inscreva para receber a notificação quando o vídeo sair. Enquanto isso, você pode clicar ali do lado para ver alguma coisa interessante. Ou, se você veio do futuro, ir direto para a parte 2. Este foi o Jornalista Perdido. Até a próxima.